Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desempenho do programa Jornal Nacional da Rede Globo ao longo da última semana. A gente sabe que o nosso canal tem por objetivo exatamente discutir o papel da mídia, falar sobre liberdade de imprensa e de expressão e também sobre os abusos que na maioria das vezes são cometidos. É importante ressaltar que não se trata de nenhuma defesa de pontos de vista do governo federal ou dos governos estaduais e municipais no tocante às agressões praticadas contra o meio ambiente. Ressalte-se também que este que vos fala é defensor do meio ambiente, acho que dos primeiros jornalistas que atuaram clara e objetivamente na defesa do meio ambiente. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações no sino e compartilhasse, não é, o nosso vídeo com seus amigos, seus familiares, para que o nosso canal ganhe relevância no YouTube. Vamos lá então? Falando sobre o nosso desempenho na área ambiental, eu já tive a oportunidade de, como jornalista, escrever, publicar matérias e receber prêmios acerca do tema, como por exemplo quando falei sobre a desertificação que avança sobre o Piauí a partir do município de Gilboés, da exploração indevida dos diamantes existentes ali, das vossorocas provocadas por essa exploração indevida, a seca associado, claro, à seca e, evidentemente, a repercussão disso diante da completa ausência de providências por parte dos governos do município, do estado e da União. É preciso que se coloque as coisas em seus devidos lugares. E várias outras reportagens, como, por exemplo, as lagoas existentes em Teresina que estão sendo soterradas para que se faça projetos imobiliários, projetos de duplicação de rodovias dos próprios poderes públicos, enfim. No tocante a essa questão do Jornal Nacional, ficou evidente, principalmente na quinta-feira, dia 22 de agosto, a postura do programa é contrário completamente ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento em que se noticia twitters que foram publicados por personalidades como Leonardo DiCaprio, como Anitta, como o presidente da França, Emmanuel Macron, que são pessoas que efetivamente colocaram ali imagens de queimadas na floresta amazônica, e o tema era exatamente, praticamente 8 das 12 matérias trataram sobre o tema floresta amazônica e queimadas criminosas, bem como a passividade do governo federal, como se houvesse assim, um consórcio entre o governo e empresas que estariam dilapidando o patrimônio da floresta amazônica, o nosso patrimônio ambiental do Brasil. E é importante também ressaltar isso, patrimônio ambiental do Brasil, não tem nada a ver com o pulmão do mundo, isso é conversa de francês que não tem o que fazer. Pois bem, replicando esses twitters, o Jornal Nacional demonstrou que está claramente contra o governo, fazendo panfleto contra o governo. Em alguns desses twitters havia fotos antigas, de queimadas antigas, que nem correspondem aos fatos atuais, porque o jornalismo ele tem que ser feito em cima da realidade, em cima dos fatos, ou pelo menos buscar se aproximar o máximo possível dessa realidade. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês algumas observações sobre essas questões, não é? O que pensa o William Bonner, que é o editor-chefe, já que o editor é que define as matérias que são colocadas no programa, sobre o cidadão brasileiro? Ele já disse isso para estudantes de comunicação social. O cidadão médio é como se fosse o Homer Simpson, ele não tem capacidade de discernimento sobre a realidade do Brasil, sobre a realidade política, econômica e social. Então essa é a ideia que ele tem. Daí esse avanço total, beligerante contra os lares brasileiros, sabendo que os meios de comunicação, televisão, rádio, são os que mais penetram junto ao cidadão médio, esse que ele vê como o Homer Simpson da família Simpson. Mas os twitters são coisas assim, não tem somente as fotos antigas. O Macron, por exemplo, esquece que a França fez uma das maiores devastações da história do planeta ao fazer mais de 40 testes nucleares no atol de Mururoa, na Polinésia Francesa, entre os anos de 1969 e 1972. Imagine que em 3 anos foram mais de 40 testes nucleares ali. E é
uma das maiores diversidades ambientais no mundo. Quer dizer, primeiro de tudo, a gente precisa olhar para o nosso terreiro para poder falar do terreiro dos outros. Então não se justifica o posicionamento assumido pelo presidente da França. Com relação à postagem da Anitta, ainda ficou pior, porque ela diz, olha, se não houver oxigênio, vamos morrer morrem os animais, morre você, só vai ficar viva as paredes. Imagine paredes vivas, né? E imagine a obviedade ululante na constatação desta grande intelectual do meio ambiente, que é a cantora Anitta. Agora, pior do que isso, e não tem nada de preconceito contra a mulher, eu estou falando especificamente sobre a sua opinião acerca da questão ambiental, porque eu acho que as pessoas devem falar sobre o que entendem, o que é causa, o que é luta, que agora ninguém pode mais fazer crítica se for uma mulher que disse alguma coisa errada, não é porque é preconceito contra a mulher, não tem nada de preconceito contra a mulher. É absurdo isso, tá? Girafas na Amazônia. Os twitters diziam até que as girafas da Amazônia estavam sofrendo com as queimadas. E o Jornal Nacional replica isso. Quer dizer, onde é que está a seriedade? Porque você não vê, ele não colocou isso no ar, mas colocou os twitters das pessoas que fizeram esse tipo de colocação. Ou seja, citou os elementos que fizeram esse tipo de colocação. Então existe aí uma clara e deliberada ação panfletária contra o governo que não tem absolutamente nada a ver com a realidade nem com o interesse da Amazônia. Finalizando, dizer que tudo isso se deve principalmente ao fato de que as emissoras, as empresas de comunicação perderam receita em razão das recentes medidas adotadas pelo governo. E quando não se tem mais o governo como cliente, fica muito difícil diante de uma economia como a que nós estamos vivenciando agora e em cima da qual os próprios meios de comunicação não fazem absolutamente nada para ajudar na sua melhoria. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, nada podemos fazer. Esta é a nossa posição acerca deste assunto que considero da maior importância para o momento atual do Brasil e do Nordeste, que continua negligenciado na discussão ambiental. Ok? Tony Rodrigues, Além da Notícia.